Vejam como o Corinthians será campeão da Libertadores. Veja só, grupo, imaginei que o Corinthians estivesse no grupo C. Grupo C, o Corinthians pega o América do México, Colo-Colo e o Bolívar da Bolívia. No primeiro jogo, o Corinthians e América do México. O Corinthians ganha no WO porque o América do México desistiu de jogar porque priorizava a Liga dos Campeões da CONCACAF, porque dá uma vaga no Mundial. Ou seja, o América do México desistiu de jogar porque sabia que a Copa dos Campeões da CONCACAF valia mais do que o Mundial. Aí resolveu restringir, ficar focado somente na Copa da CONCACAF. Segundo jogo, Corinthians e Colo-Colo do Chile. O Corinthians ganha no WO porque os jogadores do Colo-Colo não quis participar, pois estão com 7 anos de salários atrasados. E aí a administração do Colo-Colo em crise sem jogadores resolveram deixar de jogar essa competição. Corinthians e Bolívar. O Corinthians ganha no WO porque o Bolívar, que joga em casa com altitude, já que a FIFA proibiu os jogos internacionais com altitude acima de 2.500 metros, o Bolívar resolveu não participar de Libertadores, porque não pode jogar em casa com a altitude, a FIFA proibiu, então Bolívia não jogou a fase de Libertadores. Então, nesse caso, o Corinthians ganhou os 3 jogos no WO, as 3 equipes se retiraram, o Corinthians ficou com a vaga garantida no seu grupo. Agora veja as oitavas de final da Libertadores. Corinthians e River Plate. O Corinthians ganha no WO, veja por quê. O primeiro jogo seria na Argentina, mas a torcida do River estava presente, o time do Corinthians também estava presente em campo, mas a equipe do River Plate estava na praia de Copacabana, estava na praia do Rio de Janeiro. Daí os jogadores esqueceram que naquele dia tinha o jogo das oitavas de final e foi punido pela Conmebol. Aí ficou desqualificado e o Corinthians avançou para a fase de quarta de final. Nas quartas de final, o Corinthians até jogou os primeiros 7 minutos. Aí jogou contra o Boca Juniors, Corinthians e Boca Juniors. Jogou os primeiros 7 minutos, só que o técnico do Boca Juniors era Maradona. E o primeiro jogo foi na Argentina, em pleno La Bombonera. E o Boca Juniors marcou 12-0 em apenas 7 minutos do primeiro tempo. Daí os juízes ficaram perplexos e todos os jogadores do Boca foram submetidos a fazer um exame antidoping e todos foram reprovados. Todos os jogadores do Boca, inclusive o técnico, estavam super drogados e foram punidos. A vaga ficou, portanto, com o Corinthians. Na, na semifinal, Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganha no WO de novo. Veja por quê. No Morumbi, porém, o jogo foi no Morumbi, mas porém, somente a equipe corintiana apareceu em campo porque o técnico do São Paulo estava nesse momento fazendo o exame de próstata. E todos os jogadores do São Paulo foram ver e gostaram. E todos resolveram fazer também. Por isso o São Paulo foi punido por não aparecer em campo e o Corinthians ficou na vaga para a final. Na final, Corinthians e LDU. O jogo aconteceu mais ou menos até os 10 minutos. O primeiro jogo foi no Morumbi, mas aos 10 minutos do primeiro tempo o jogo foi interrompido por uma forte chuva de granizo e a maioria atingiram os jogadores da LDU. E todos ficaram feridos, machucados com um galo na cabeça. E o gelo que caiu dentro do campo não derreteu, assim o LDU deixou de lado a Libertadores, ficando assim o título para o Corinthians. Ou seja, o LDU desistiu de jogar, não quis mais depois dessa
chuva de granizo, um monte de jogadores machucados, todos pararam na UTI e aí o Corinthians foi campeão da Libertadores. Agora vamos ver o Corinthians no Mundial de Clubes da FIFA, em Tóquio, no Japão. Semifinal, Corinthians e Lokomotiv Tbilisi, da Geórgia. O Corinthians ganha no WO, veja por quê. A equipe da Geórgia deixou de jogar pois o país estava sendo atacado pela Rússia, estavam vivendo em guerra. Daí a comissão do clube da Lokomotiv deixou de jogar. Bom, aí o Corinthians avançou, né, ganhou no WO, foi para a fase final. A fase final pegou o Manchester United. E antes do jogo houve um grande terremoto no Japão, destruiu o estádio e o jogo ia ser adiado. Mas só que o Manchester não quis mais jogar, porque como o jogo foi adiado, estava focado na Copa dos Campeões da Europa. Daí o título ficou com o Corinthians. Então, Corinthians campeão mundial de clubes. Por quê? O Manchester, depois do terremoto, não queria ser adiado o jogo. Então, o Corinthians ganhou no WO. Pronto, assim termina. Corinthians campeão mundial de clubes e também campeão da Libertadores da América.